Arro, pessoal, muito boa noite. Chegando para a nossa live do resumão astrológico da semana. Já está anoitecendo, já estou quase para o outro lado, né? Já estou quase no plano dos sonhos, mas falei, não vou deixar de fazer a nossa live do resumão astrológico da semana, inclusive porque nesse momento Mercúrio se encontra com Marte, né? Então dá uma energiazinha a mais, mas novamente eu já estou no meu momento de recolhimento. Mas vamos falar dessa semana, que é uma semana bastante importante. Quem for chegando vai dando os coraçõezinhos aí, vai subindo essa live para outras pessoas, para que elas possam participar. E essa semana vai ser do dia 20 a 26. Temos uma semana mais curta aqui no Brasil, né? Estamos no feriadão. Inclusive estou fazendo aí a live bem ali no meio, né, do feriadão. E a gente começa a semana com uma lua nova no signo de Gêmeos hoje. Estamos com a lua nova em Gêmeos. Ela passa por Câncer amanhã. Aliás, para quem for chegando aqui e está pegando essa live pela primeira vez, aqui eu dou uma olhada, né, nos principais aspectos da semana, aqueles que não envolvem a Lua. Por quê? Porque a Lua é o astro mais rápido. Então ela faz aspectos a cada hora, né? Então eu falo sobre isso no Astral do Dia, que é um podcast em áudio que você pode ouvir em outras plataformas, aquela de música, aquela de vídeos e também no canal do Telegram você pode ouvir. Suzana, boa noite, seja bem-vinda. Então, inclusive, eu já gravei, né, o astral do dia de amanhã. Amanhã cedinho, entre 5 e meia e 6 horas, você já recebe aí a reflexão. E a Lua estará em Câncer amanhã, hein? Amanhã, na metade do dia, 14 horas, a Lua entra em Câncer e temos a Lua no seu domicílio. Depois a Lua entra em Leão, fica 2 graus, nova em Leão, e será em Leão que teremos uma Lua crescente. E que lua crescente linda essa, pessoal, porque a gente vai ver, quando eu falar aqui, que essa lua crescente é uma lua crescente muito especial, que possamos aproveitar ela. E terminamos a semana com a lua já crescente no signo de Virgem. Então essa é a sequência zodiacal. Inclusive eu falei, né, no astral do dia de amanhã, que se você conhece o seu mapa, se você conhece a sua lua, você pode perceber quando que você vai ter o seu retorno lunar. Né? Porque, por exemplo, eu tenho a lua em Câncer, então eu sei que o meu retorno lunar começa a partir de amanhã. Como eu sei o grau da minha lua, eu sei que não vai ser amanhã. Né? E como eu tenho o software de astrologia, eu posso ver exatamente o dia e o horário, né, que vai ser esse retorno lunar. Mas se você conhece o seu mapa, então veja, né? Se você tiver a lua em Gêmeos, Câncer, Leão ou Virgem, possivelmente você vai estar passando pelo retorno lunar em algum desses dias aí dessa semana. E claro, se você conhece o seu mapa, veja o que você tem nesses signos. Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Por quê? Porque será ativado pela Lua. Então é interessante você acompanhando a astrologia com o seu mapa em mãos, porque aí você vai vendo tudo o que vai acontecendo. Bom, vamos lá. É uma semana que tem bastante coisa acontecendo e temos uma mudança, talvez uma das mais, talvez não, né? É uma das mais importantes do ano. Eu ia falar até a mais importante, não vou dizer a mais importante porque são várias, né? Mas com certeza essa é uma mudança importante, uma mudança, pelo menos por mim, muito esperada. Não sei se alguém já suspeita aqui o que é, já deixe seu comentário que você tem ideia, né, do que pode ser essa mudança que vai acontecer nessa semana. Mas a gente inicia hoje, né, segunda-feira, com a Lua em Gêmeos, falei sobre isso já no astral do dia, e ela fez conjunção com Mercúrio, fez conjunção com Saturno e agora faz conjunção com Marte. Então tivemos aquele stellium, né, em Marte. Às vezes a gente está com muita energia de Ares, muita energia de Ares. A Lidiane já acertou aqui, ó, Urano em Gêmeos, exatamente. Para mim, assim, muito esperado Urano em Gêmeos, até porque eu sou aquariano, então Urano vai fazer um trígono com o meu Sol, né? Vai ser bacana, ele vai parar de fazer quadratura com o meu Sol, porque ele está fazendo quadratura agora, um pouco mais tenso, então vai ser bem interessante, pelo menos para mim, né? Mas para o mundo também, né? A gente vai ter Urano em Gêmeos fazendo trígono com Plutão em Aquário. Então, assim, inovação tecnológica, assim, não tem como fugir, né? Olha lá, a Joyce também acertou aqui, ó, Urano em Gêmeos. Não tem como fugir. A tecnologia vai explodir aí de boa noite, Luísa, arro. Eu preciso responder uma mensagem sua, eu vi, só que eu não respondi. Eu vou lá responder ela depois. E então assim, a gente vai ter aceleração aí na tecnologia muito forte e tecnologias intensas, transformadoras. É Urano fazendo trígono com Plutão. E Plutão está em Aquário, que é a casa de Urano, né, a casa moderna de Urano. Então, muito interessante. Mas a gente começa essa semana ainda com esse estélio em Ares. Né? Não sei como é que está para vocês aí esse sentimento de Ares, muita energia, talvez inquietando um pouco o sono, né? Talvez trazendo um pouco de irritação. Eu mesmo estou sempre passando meus olhos aqui
na parte aqui do ATM, né, da mandíbula, para dar aquela aliviada, mas muita energia de Áries, que vai se aliviando. O Sol já entrou em Touro, né? Então, o Sol entrou em Touro nesse finalzinho de semana, mas ainda vai ficar Saturno e Netuno por um tempão no signo de Áries. Então Saturno estará em Áries por um bom tempo ainda, né, uns 2 anos quase, e a gente vai ter que aprender a lidar com essa energia ariana, né, com essa energia da iniciativa, da coragem, da raiva, né, tudo isso é uma temática ariana. Fora que Quiron ainda está lá também. Né, e Quiron vai entrar em Touro, mas ainda volta para Áries, ele não terminou totalmente a sua passagem por Áries. Então a gente começa a semana nessa energia, Mercúrio, Saturno e Marte. E aí, novamente, né, vai falar muito da disciplina mental, da gente poder estruturar o nosso pensamento, estruturar a nossa comunicação, trazer iniciativa, coragem. Eu vou ser sincero, a gente pegou esse final de semana, né? Ontem eu fui para Atibaia, a gente foi. Eu não sei se eu peguei alguma carga ali, possivelmente, ou se eu estou sentindo muito forte a conjunção de Marte com Saturno, até porque eu tenho, né, conjunção com Marte com Saturno. E ontem deu um cansaço assim fenomenal. Foi um cansaço extremo. Depois que a gente voltou de Atibaia, né? A gente almoçou tudo e deu muito cansaço. E aí fui dormir, né? Tive uns sonhos esquisitos, assim, foi meio que pesadelo. Ainda acho que eu peguei uma carga ali. Hoje eu vou dar uma limpeza boa para dormir, né? Para ficar mais tranquilo. Mas ainda hoje eu estou um pouco cansado. Eu falei, pô, não vou fazer o resumão da semana, não. Eu falei, vou fazer amanhã. É feriado mesmo, todo mundo está viajando, vai estar, sei lá, na praia, descansando, amanhã eu faço. Só que me veio essa conjunção de Mercúrio com Saturno, com Marte. Falei, não, não cheira um óleo essencial aí, pega uma energia e faz a live. Né? Faz a live hoje, até porque eu comentei no Astral do Dia que eu ia fazer. Então essa conjunção ela é interessante. Né? Novamente, por um lado, Marte e Mercúrio e Saturno. Pode trazer preocupação, pode trazer bloqueios, pode trazer irritação, né? Pode trazer conflitos, mas no lado positivo, que é o que a gente quer, traz uma ação estruturada e um pensamento que coordena tudo isso. Mercúrio é o Hermès, Mercúrio é o mago, né, do tarô. Então é uma energia interessante. A gente começa a semana assim, novamente no Brasil, a gente está num feriadão, né, então talvez nem tanta gente esteja aí produzindo, trabalhando, mas é um momento assim que eu comentei, né? Você que ouviu o Astral do Dia, mesmo que você esteja descansando, viajando, está na praia, está fazendo qualquer coisa, aproveita esse momento aí para estruturar suas ações. Né? O que você vai fazer aí? Imagina, né? A gente vai ter uma mudança tão importante, Urano entrando em Gêmeos, talvez no mapa de algumas pessoas vai impactar fortemente. Né? Como que você vai fazer para esse restante de 2026? Inclusive, porque agora a gente teve aí, acho que a última ativação para o início de 2026, porque já tivemos a Lua Nova em Áries. Né? Então, muita força de iniciar as coisas, de fazer acontecer. Bom, esse é o aspecto da segunda-feira. Amanhã, terça-feira, o principal que vai acontecer é a mudança da Lua para Câncer. Então a Lua vai para o seu domicílio, vai ficar forte, né? Nossas emoções ficam ali mais ativas. Novamente, especialmente para quem tem Lua em Câncer, vai passar pelo retorno lunar, mas eu já falei sobre isso lá no Astral do Dia. Amanhã eu mando cedinho para todo mundo ouvir. Quarta-feira, não temos movimentos que não são os da Lua, embora a Lua, quando entrar em Câncer, ó, pessoal, já vai ter uma mudança, uma coisa forte aí, porque quando a Lua entrar em Câncer, o que ela vai fazer? Quadratura com todos os planetas em Áries. Né? Então ela já entra em Câncer fazendo quadratura com Netuno amanhã mesmo, depois Saturno, depois Mercúrio, depois Marte, depois o Quirón. Então assim, a Lua vai entrar em Câncer e vai ter trabalho ali. Falaremos sobre isso no Astral do Dia. Agora, quinta-feira, a gente vai ter um movimento bem interessante, mas lembre-se que isso está valendo para a semana inteira. Eu sempre gosto de lembrar aqui, né? Por quê? Porque a gente tem o que é chamado de orbe na astrologia. O que é orbe? Os planetas eles têm um tempo, né? Uma quantidade de graus para ir fazendo um aspecto. Então, um aspecto de conjunção, a gente pode colocar em uns 5 graus. Então, a gente pode dizer que Vênus e Urano vai ter uns 5 dias aí, né? Desse aspecto. Então, esse movimento de quinta ele já está valendo. Né? Quinta-feira, a Lua entra em Leão, então já dá aquela energia Yang, já dá aquela energia de criatividade, e é onde a Lua ficará crescente, já falaremos sobre isso. Mas o aspecto mais forte aqui, né, dessa quinta-feira, deixa eu colocar aqui quinta-feira para a gente ver. Quinta-feira, dia 23. Eu com Sol em Câncer na casa 7 posso ser afetada como? Então, você vai ter um dos movimentos mais interessantes que a gente pode ter no mês, que é a Lua tocando o nosso Sol. Né?
Então você em algum momento aí desses dias, né, até a partir de amanhã, aí depois quarta e quinta, você vai ter aí a Lua ativando o seu Sol, é um momento de fertilidade, né? É um momento de ativar a sua essência. Então, assim, é um momento interessante. É um momento que a Lua faz conjunção com o Sol, que é a nossa essência. É um casamento alquímico que acontece dentro de você. Bom, quinta-feira, Lua em Leão, né? E assim que a Lua entrar em Leão, ela já faz o quê, né? Oposição a Plutão. E quadratura com o Sol. Então essa Lua crescente, ela vai ter um tempero de Plutão que a gente já vai falar. Mas olha só o que vai acontecer na quinta-feira. Vênus, no último grau de Touro, 29, faz conjunção com Urano, também no último grau de Touro. Pessoal, essa é a última conjunção. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Essa é a última conjunção que a gente vai viver, provavelmente. Não sei se eu vou viver mais 84 anos, talvez, né? Mas é a última conjunção que viveremos de Vênus com Urano no signo de Touro. Por quê? Vênus faz essa conjunção, já vai para Gêmeos, inclusive essa semana mesmo, né? A gente vai ter, deixa eu ver se está exatamente, essa semana, Vênus entra em Gêmeos e Urano também entra em Gêmeos. E Urano só volta para Touro daqui a 84 anos, mais ou menos. Então, para Vênus se encontrar com Urano em Touro, só daqui a 84 anos. Então, é um evento bem único, é um evento de fechamento, é um evento de finalizações e de grandes libertações. Então, eu, se eu fosse você, prepararia uma mentalização, uma meditação, um pequeno ritual, alguma coisa, para você aproveitar essa quinta-feira, que Vênus faz conjunção com Urano. Vênus está forte, está no seu próprio domicílio, a Vênus é de Touro. Aliás, nesse fim de semana tivemos ativação de Touro, lá no projeto que a gente está fazendo. Depois vai ter, aqui na descrição, vai ter os caminhos, né? Então Vênus vai estar forte e Vênus se encontra com Urano. Então, assim, claro que no lado mais desafiador, vocês já podem estar ouvindo aí coisas do tipo separações, né? Casais se separando, aquela coisa toda. Mas é para quem não está legal, né? Então, se o casal não está legal realmente, se tem pessoas ali que não estão ali muito bem alinhadas, Vênus em conjunção com Urano. Urano é mudança, Urano é surpresas, Urano é libertação. Pode falar de separação, sim. Mas, novamente, né? Pode ser uma coisa até positiva, né? Porque se separou é porque não estava legal. Então, é um ponto importante. Mas para a gente aqui, né? Usando pelo lado positivo, eu falo muito de libertação. Libertação. E principalmente de libertação de bloqueios venusianos, né? Principalmente bloqueios venusianos taurinos, né? Então é muito interessante porque a Vênus ela está em Touro, então ela está no seu domicílio, ela está falando sobre assuntos do elemento Terra. E aqui eu falo especificamente libertação de bloqueios, de crenças, de limitações com relação à prosperidade, com relação a dinheiro, né? Com relação a, né, o que eu posso dizer? Se tem alguma coisa aí que você fala, pô, eu não estou tendo tudo que eu gostaria em termos de material, né, de matéria, se libertar desses bloqueios. Com qual energia a gente se conecta nessa conjunção? Posso visualizar o quê? Meditação. Então, na verdade, assim, o que é interessante? Você perceber na sua vida, né? Que bloqueios que você possa ter nessa área. Então, por exemplo, a sua vida financeira, ela está do jeito que você gostaria, né? O seu contato com o corpo, né? Porque Vênus em Touro, principalmente, fala muito do corpo, de estar satisfeita, de estar feliz com o corpo. Tá como você gostaria? Então, primeira coisa, não, estou totalmente feliz, né? Estou feliz no dinheiro, estou feliz com o corpo, então talvez não tenham bloqueios, né? Talvez seria uma outra conexão. Identificou bloqueio, fala, não, tem esse bloqueio que não está legal, né? Visualize indo embora, né? Você pode até aproveitar, né? O Urano vai falar muito, então o Urano vai entrar em Gêmeos, vai falar muito do vento, você pode, sei lá, queimar um papel e soprar no vento, né? Escrever aquilo que você quer, ou visualizar mesmo, né? Gosto muito da visualização, visualizar que seus bloqueios estão indo embora, estão sendo soprados com o vento, está vindo um furacão aí tirando esses bloqueios, mas enfim, cada pessoa tem ali, né? Aquilo que deseja. Também, né, a gente pode dizer da questão do... O que eu ia falar agora? Não sei se... Meu Deus, me perdi totalmente. Mas enfim, não, eu ia falar o seguinte, agora veio, ó, agora veio. Se a pessoa não tem bloqueio, então imagina que a pessoa, estou fluindo, está bem, eu estou bem financeiramente, estou bem ali com o meu corpo, está tudo maravilhoso. Vênus com Urano pode trazer mudanças, grandes ideias, né, insights, intuições. Então também, né, todo mundo pode aproveitar.
né? Eu diria que quem está com bloqueios aproveita mais, né? Deixa embora, se libera desses bloqueios. Urano só volta para Touro novamente, né? Daqui a 84 anos, se liberta disso. E para quem já está legal, se conecta com intuições, com inovações. Então, que inovação você pode trazer para o relacionamento? Que inovação você pode trazer para o seu trabalho, para a questão do dinheiro, das finanças? Que inovação você pode trazer no cuidado com o corpo? Então, são temas interessantes, né? E aí, novamente, então você se conecta com a energia da libertação ou da inovação, né? Falando aí de Vênus com Urano. E aí o que acontece, né? Olha que interessante. Essa conjunção ela acontece exatamente no dia da Lua crescente. Eu vou colocar o mapa da Lua crescente aqui para dar uma olhada. Lua crescente em Leão, que vai acontecer, olha só, na quinta-feira às 23 horas e 31 minutos, então vai ser à noite. Lua em quadratura com o Sol e Plutão ali participando, né? Então, novamente, no Plutão ele fala de transformação. Essa Lua crescente, toda Lua crescente, como algumas pessoas já devem estar acostumadas ali, né, me seguindo, inclusive, que a Lua nova é para a gente plantar. Então, na Lua nova, a gente planta, a gente visualiza o que a gente quer iniciar, nossas intenções, e na Lua crescente, a gente coloca força, a gente coloca energia para que aquilo cresça. Né? Eu faço uma brincadeira aí que, se for uma planta, você coloca um adubo ali, né? Você coloca alguma energia ali para a planta crescer. Essa é a Lua crescente. Só que é uma quadratura, né, de Sol e Lua. Então, o desafio é um incômodo, é um atrito que nos faz crescer. Né? Porque se não tivesse esse atrito, talvez ficaríamos sentados tranquilamente sem fazer nada. Então é um desafio que acontece para o crescimento. Agora, olha que linda essa Lua crescente, porque ela tem uma característica específica. Né? Porque o Sol está em Touro, aonde a Lua se exalta. E a Lua está em Leão, aonde o Sol tem domicílio. Então, a gente tem nenhum dos astros está numa dignidade ruim, vamos dizer assim, né? Não está desafiado. Sol em Touro, tranquilo, né? Não é nem desafiado, nem fortalecido. Lua em Leão também, não é nem desafiada nem fortalecida. Mas quando eles se enxergam, os dois se fortalecem. Por quê? Porque a Lua enxerga a sua exaltação, o Sol enxerga seu domicílio. Então é uma Lua crescente potente, poderosa. Né? E mais, tem a participação de Plutão. Porque, como eu falei, Plutão está no início de Aquário, então ele está ali olhando para o Sol e olhando para a Lua. Né? No caso do Sol, fazendo uma quadratura, no caso da Lua, fazendo uma oposição. E justo no dia, e quase na hora, que a gente tem a conjunção de Vênus com Urano. Vocês sabem aqui que a minha pegada é bem terapêutica, inclusive aqui para o Brasil, né? Aqui em São Paulo, quando a Vênus faz conjunção com Urano, quer dizer, quando tem a Lua crescente, a Vênus vai estar em conjunção exalta com Urano e fazendo um trígono com ascendente em Aquário, junto com Plutão ali. Então é uma Lua crescente de transformação. Então, para você poder crescer, para você poder pegar aqueles projetos que você, enfim, lembra, a gente está agora, né? Agora começou 2026, não tem mais desculpas, já começou, foi tudo. Né? Já passou o carnaval, já teve ano novo astrológico, já teve a lua nova de Ares, tudo já foi. Né? Inclusive nesse momento a gente está numa pequena janela que não temos nenhum planeta retrógrado. O próximo a retrogradar é Plutão, justamente Plutão que está falando aí, né, com essa lunação. Então é uma lua crescente, né, exuberante, é uma lua crescente que pode trazer grandes crescimentos. Leão fala de coisas grandiosas, né? Especialmente nas questões de matéria, estamos falando de Touro. A Vênus fazendo essa conjunção com Urano para se libertar de bloqueios, de limites, né, limitações aí nessas áreas, né, de Touro, finanças e corpo e assim por diante. E ainda Plutão pressiona tanto o Sol quanto a Lua para que se tenha o renascimento e a transformação necessária. Então é uma quinta-feira, né, bastante ativa, bastante poderosa. A gente novamente, né, uma semana mais curta, então a gente volta na quarta, geralmente o pessoal todos volta a trabalhar, a ter aula, tudo isso. Quinta-feira pode parecer um dia normal para quem não acompanha a astrologia, mas para quem acompanha a astrologia sabe que vai ser um dia poderoso. Né? E, inclusive, a lua crescente em si e a própria conjunção de Vênus com Urano vão acontecer à noite. Vão acontecer à noite. Então, fortíssimo, fortíssimo. E aí, como eu falei, última, né, conjunção de Vênus com Urano no signo de Touro, porque na própria sexta-feira, no dia seguinte, a Vênus entra em Gêmeos.
Então teremos a partir de sexta-feira, e olha que interessante, sexta-feira, quem acompanha no podcast é o quê? Sexta, dia de Vênus. Né? Então sexta é o dia de fazer magia venusiana. E a Vênus muda para o signo de Gêmeos. E aí o que acontece? Quando a Vênus entra em Gêmeos, ela sai, né, do seu conforto, do seu domicílio no signo de Touro e quer movimento. Vênus em Gêmeos é movimento, é movimentação, é troca, é conversa. Tudo isso vai vir muito à tona. Né? Então essa energia, né, de interação vai vir muito forte com a Vênus em Gêmeos. E aí, claro, né, a gente vai ter Urano seguindo ali, ou seja, ela continua de mãos dadas com Urano. Então olha que interessante, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar a Vênus em conjunção com Urano em Touro e no início de Gêmeos, né, bem ali na transição. Então, muito interessante a gente experimentar as duas energias nesse finalzinho da semana. E nesse mesmo dia, na sexta-feira, Mercúrio faz um trígono com Lilith. Então, podendo aí, de repente, abrir a conversa, né? Novamente, uma Vênus em Gêmeos, ela convida a conversa, a troca, a comunicação, especialmente no relacionamento. Né? Então a gente sabe que a comunicação é uma base muito forte para o relacionamento. Você tem que se comunicar bem. E Mercúrio fazendo trígono com Lilith pode dar aquela abertura para falar sobre temas tabus, né? Sexualidade, esse tipo de coisa, porque o Mercúrio vai estar em harmonia com a Lilith. Então vai ser bem interessante trabalhar essa energia. Falando em tabus, no sábado o Sol faz quadratura com Plutão. Então ele já estava participando da Lua crescente, só que a quadratura exata do Sol e Plutão vai ser no sábado. É um aspecto desafiador, né? Todo o aspecto com Plutão fala sobre temas do submundo, temas ali do nosso inconsciente mais profundo, pode falar de dores, de traumas, né? De coisas que a gente não quer ver, né? Porque a gente enterra, né? Quando a gente passa por... Pensa, né? Quando a pessoa passa por um grande trauma, até por um mecanismo de sobrevivência, geralmente ela joga aquilo para o inconsciente profundo, para não ter contato com aquilo. Mas aquilo não some, aquilo não vai embora. Então é por isso que a pessoa, às vezes, ela tem muitos pesadelos, sequência de pesadelo. A pessoa tem gatilhos que, né, como posso dizer, ativam aquilo e trazem à tona. Plutão, lembra, né? O Plutão no mito de Perséfone, ele saiu de um buraco na Terra e surgiu do nada para raptar ela. Esse é o simbolismo de Plutão, alguma coisa que vem do nada, emerge na nossa consciência e a gente tem que lidar com aquilo nos sequestra, né, para poder resolver. Então, sábado um pouco intenso aí, falaremos sobre isso no Astral do Dia, tem Astral do Dia de sábado e domingo também, né, para todo mundo ouvir. E no sábado é o grande dia, é o dia que Urano entra em Gêmeos. Urano entra em Gêmeos no sábado, 21 horas e 50 minutos. Então veja, né? É a última semana do Urano em Touro e no sábado é o último dia do Urano em Touro. A gente vai poder ainda aproveitar o sábado inteiro de Urano em Touro. À noite, 21 horas e 50 minutos, Urano vai para Gêmeos. O que eu diria, né? Aproveita esse momento, pede para o Urano, né, que é o planeta libertador, tirar qualquer bloqueio dessa energia taurina. Né? E aí, novamente, eu estou falando aqui numa forma astrológica, mas traduzindo, novamente aquilo que eu falei, se libertar de crenças limitantes com relação a dinheiro, com relação à sobrevivência, né, assuntos taurinos. Até porque, né, a gente sabe que nesse ano de 2026 o Quirón ele entra em Touro. Isso está no nosso workshop de 2026, que inclusive ele fará parte das ativações astrológicas. Quem já entrou na ativação astrológica vai estar depois lá na plataforma, né? Esse workshop que é muito legal, eu falo o ano inteiro, né? Os principais movimentos, teve meditação também. E Quirón vai entrar em Touro, então a gente pode ter feridas dessa questão vindo à tona. A gente já está vendo essa coisa de guerra, essa coisa do petróleo subindo, de inflação e assim por diante. Então esse tema, né, do dinheiro, da prosperidade pode vir forte. E essa semana é uma semana muito boa para você se livrar de bloqueios e poder, né, seguir a vida, né, com a prosperidade. E aí no sábado mesmo a Lua entra em Virgem, então já traz aí mais o elemento terra para a gente. O Sol já está em Touro, a Lua entra em Virgem, teremos aí bastante elemento terra nesse fim de semana. E no domingo o Sol faz um sexto com a cabeça do dragão. Então o Sol fala bem com a cabeça do dragão, novamente iluminando. Né? É como se colocasse um farol, colocasse uma lâmpada, uma luz para iluminar para onde a gente tem que ir. Aí, claro, eu sempre convido a pessoa a conhecer a sua cabeça do dragão, que é no seu mapa,
no seu mapa natal pessoal, tem um ponto ali que fala para onde você tem que ir para continuar o seu processo evolutivo, né, para você seguir e sair do que a gente chama de roda de Sansara. Né? Então essa é a cabeça do dragão, que no momento está em peixes, já está, né, ensaiando a entrada em aquário. Então a gente vai ter ainda nesse ano, né, a cabeça do dragão entrando em aquário, e o Sol fala bem nesse fim de semana. Então domingo bem interessante para a consciência. E falando de consciência, Vênus faz sexto com Netuno no próprio domingo. Então pode ser um domingo também bastante artístico, um domingo de bastante intuição, um domingo de bastante amor, porque inclusive Vênus e Urano e Netuno, né, que vai ser o Netuno que vai ter o sexto, Netuno é a oitava superior de Vênus. Então a gente vai ter aí o Netuno, como eu posso dizer, trazendo, né, mais amor, mais espiritualidade, mais contato ali com outros planos para a nossa querida Vênus. Então é um aspecto bem interessante que vai acontecer no domingo. Pode trazer também grandes insights, grandes intuições, vindo aí da própria, quem tem contato com a espiritualidade, quem medita, quem silencia, né, para poder ouvir a voz ali da intuição. No domingo vai ser muito legal. E talvez no domingo também a gente vai ter uma mente falando um pouco mais alto. Por isso que vai ser um desafio, hein? Olha só que interessante. Olha que teste no domingo. Porque no domingo Vênus faz sexto com Netuno, ou seja, vai ter uma voz baixinha ali, falando, tentando falar com você. Né? Só que Mercúrio faz quadratura com Júpiter nesse mesmo domingo. Mercúrio em Áries. Né? Então pode trazer uma mente um pouco agitada, uma mente mais acelerada ali. Né? Então, assim, se você não conseguir silenciar a mente, você não vai ouvir as bênçãos da Vênus com Netuno. Então, fica a dica, né? Eu sempre falo, treina a meditação, é um treino maravilhoso. Né? Treina a meditação, treina o silêncio, que hoje é raro na nossa cidade, né? Se você mora numa cidade, o silêncio ele vale ouro, por isso que eu gosto de acordar cedo. Só para vocês terem uma ideia, eu acordo 3h30, 3h40 da manhã, é o horário que eu acordo. Por isso que eu fico com sono cedo, né? Por isso que vai dando aí 7 horas da noite, eu já estou, né, desligando os motores. Mas 3h30, 3h40 eu estou acordando e é um silêncio só. Né? É um momento que realmente você consegue contemplar mais o silêncio. Porque até a noite, assim, né? É barulho de carro, de moto, de caminhão, de enfim, sempre tem barulho. 3h30, 4 horas da manhã é o horário que tem menos barulho, é o horário que a melatonina, né? Que a nossa glândula pineal estimula mais e libera mais melatonina. Então é um horário mágico. É muito bom para estar dormindo também, mas muito bom para estar meditando, contemplando. Então a gente vai ter, nesse domingo, aquele convite. Né? Aprenda a silenciar a mente, a baixar o volume da mente. O pessoal brinca na magia, né? Que é o Galvão Bueno, que não para de falar. Diminui o volume da mente para você poder ouvir o coração, que é Vênus sextil com Netuno. Olha que interessante. Com certeza eu vou falar sobre isso no Astral do dia de domingo, trazendo mais algumas reflexões, trazendo mais algumas dicas. Mas a gente tem um domingo bem legal. E aí, novamente, né? Mercúrio quadratura com Júpiter, além de estar acelerando a nossa mente, aumentando os pensamentos, vai falar muito de quebrar crenças familiares. Né? Então, que padrão de pensamento que você está carregando que vem de crenças familiares? Então, a gente tem uma sequência muito legal nessa semana de limpeza e cura, né, de muitos padrões que possam estar nos limitando. Ufa, e é isso, pessoal. Temos aí nossa semana. Lembra que depois eu coloco essa live, né, disponível ali também nas outras plataformas e que todo dia tem a nossa conversa lá no Astral do Dia. Inclusive, talvez tenha algumas mudanças, porque eu comprei um microfone finalmente, né, o pessoal pedia muito. Eu não vejo que fica ruim o áudio, mas sei lá, acho que para algumas pessoas pode ficar e, obviamente, né, o microfone tem mais qualidade. Então vai chegar essa semana, né? Espero que amanhã ou quarta no máximo. Então eu vou ver como é que vai ser. Talvez eu faça alguma mudança, porque eu não sei se ele vai funcionar no celular. Então talvez eu mude as lives lá para outro canal de vídeos. Então vamos avaliar aí como é que vai ser. Mas acredito que essa semana a qualidade do áudio vai melhorar. Então vocês vão me dando feedback aí. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite para todo mundo. Até amanhã no Astral do Dia. Muita gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.